Bom, feliz sábado a todos. Hoje pela manhã o Daniel esteve passando a meditação aqui para nós e falando a respeito das bases e também depois que nós já temos todas as bases, tudo estabelecido, aí vem somente o acabamento, né? Mas eu vou voltar um pouquinho às bases, né? Para que a gente... eu imagino como um caminhão que está indo na estrada, né? Se você não lembrar que tem um vagão lá atrás, na hora de fazer uma curva você pode sofrer um acidente. Então, sempre é bom a gente nos lembrar que para nós continuarmos em diante, né, continuarmos subindo a nossa construção, nós temos que saber se a nossa base realmente está sólida, se ela está bem alicerçada. Eu dei um título aqui, a mensagem dessa manhã é de cardíaco a santificado. A Bíblia diversas vezes ela usa o coração para nos dar algum ensinamento. E essa mensagem hoje é para a gente entender, né, que a igreja ela tem um problema cardíaco, né? A igreja está passando por uma situação onde ela está caminhando e ela precisa chegar a se tornar um santo, né? Nós precisamos ser santos, como Deus é santo. Mas a condição real é uma condição, e nós veremos através da palavra e do Espírito de profecia, uma condição com um problema realmente no coração, um problema cardíaco que precisa ser realmente solucionado. Vamos começar lendo Gênesis, começar a partir do princípio. Gênesis no capítulo 1, do verso 26 ao verso 28. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda coisa rastejante que rasteje sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua própria imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: sede frutíferos e multiplicai-vos, e enchei a terra, e subjugai-a, e tendo domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre toda a coisa vivente que se move sobre a terra. Verso 31. E Deus viu todas as coisas que ele havia feito, e eis que era bom. E houve tarde de manhã o sexto dia. Quando Deus nos fez, né, quando nós saímos da mão do Criador, né, o ser humano ele saiu perfeito, né, não havia nenhum defeito, não havia nenhum problema. Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Há um texto de Ellen White, que está lá no Patriarcas e Profetas, que faz um comentário dizendo assim, ó: o homem deveria ter a imagem de Deus, tanto na aparência exterior como no caráter. Sua natureza estava em harmonia com a vontade de Deus. A mente era capaz de compreender as coisas divinas. As afeições eram puras. Os apetites e paixões estavam sob o domínio da razão. Ele era santo e feliz, tendo a imagem de Deus e estando em perfeita obediência à sua vontade. Então nós podemos dizer que o homem saiu com um coração segundo o coração de Deus. O homem saiu das mãos do Criador, e ali nós lemos ali que Deus não simplesmente fez, mas ele abençoou também as criaturas que havia feito. Então nós éramos simplesmente perfeitos. Adão e Eva foi feito de uma maneira onde não havia defeito, não havia uma tendência para o mal. Mas algo aconteceu que o ser humano acabou tendo o seu coração quebrantado, acabou se afastando daquela obra perfeita que Deus ele havia estabelecido no início. Um outro texto diz assim: Deus criou Adão de acordo com o caráter divino, puro e justo. Não havia princípios corruptos no primeiro Adão.
nem propensões ou tendências para o mal. Adão era tão puro quanto os anjos diante do trono de Deus. Olha a santidade, né? O cuidado que Deus teve ali ao fazer a criação de Adão e Eva. E ele fez de tal maneira que Adão e Eva eles não tinham nenhuma necessidade, né? Naquele momento ali, todas as suas necessidades Deus havia suprido. Tudo o que eles precisavam, Deus havia dado para eles. Então eles não precisavam de ir em busca daquela árvore que Deus havia proibido. Eles foram simplesmente por dar ouvidos à voz do inimigo, mas não por uma necessidade real. Com que intenso interesse o universo inteiro observou o conflito que decidiria a posição de Adão e Eva. Eles receberam um teste fácil e não havia necessidade de comer da árvore proibida. Tudo o que eles precisavam havia sido fornecido. Então eles estavam em santidade. Para eles era muito fácil obedecer às ordens de Deus. Não era difícil, era natural do caráter deles servir ao Criador. O teste era o mais fácil de todos os testes que Deus deu para ele. Mas infelizmente a gente sabe que Adão e Eva eles caíram nesse teste mais fácil que tinha. O plano da salvação foi organizado de tal maneira que quando Adão foi colocado à prova, a tentação foi removida dele ao máximo possível. Quando foi tentado, Adão não estava com fome. Olha só, era algo extremamente banal, né? Extremamente desnecessário o comer do fruto. Nem fome sequer Adão tinha. Então ele fez algo realmente totalmente contrário à vontade de Deus, sem sequer ter nenhum motivo para dar uma desculpa, né? Não havia desculpa. Tanto é que quando Deus procurou ele estava tão envergonhado por conta do pecado que ele fugiu e se escondeu, porque não havia motivo para ele ter praticado aquele ato. E após a queda, né, a queda de nossos primeiros pais quebrou a cadeia de ouro da obediência implícita da vontade humana à divina. A obediência não é mais considerada uma necessidade absoluta. Os seres humanos seguem seus próprios pensamentos, dos quais o Senhor Deus, referindo-se aos habitantes do mundo antigo, disse que eles eram continuamente maus. Então, após a queda ali, aquela perfeição de caráter que havia, aquela sublimidade, aquela facilidade em obedecer às ordens divinas, simplesmente deixou de existir. Hoje nós temos uma batalha muito grande para fazermos a vontade de Deus. Porque aquele caráter que era perfeito, puro e santo, agora ele entrou em rebelião contra a vontade de Deus. Em Gênesis, no capítulo 6, lá no verso 5, diz assim: E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era apenas vil continuamente. Então, a partir do momento que houve ali a queda, houve a separação, o ser humano começou a ter o seu primeiro problema de coração. A maldade começou a crescer no coração humano. Eu até coloquei aqui que o homem ele se tornou alguém cardíaco, alguém com um problema do coração. E se a gente pensar, Ellen White ela até diz que o braço da terceira mensagem angélica é a mensagem de saúde. E a mensagem de saúde ela vem justamente para sarar as nossas enfermidades e principalmente nos livrar do maior de todas as doenças que é o pecado. Então, esse problema passou a envolver na nossa carne como uma verdadeira doença, né? Como uma verdadeira ruína ao ser humano. Continuando então, diz aqui que nunca houve e nunca haverá uma era em que as trevas morais sejam tão densas como quando
Enoque viveu uma vida de justiça irrepreensível. Então, quando a gente olha para o contexto bíblico, a gente olha para a história, a gente tem a tendência de pensar que a situação final do planeta, a nossa situação atual, é pior do que foi nos dias anteriores, nos dias de Noé, né, nos dias de Enoque, mas aqui diz que nunca houve um tempo de tanta degradação moral como foi nos dias de Enoque. E mesmo assim, ele conseguiu ser um vitorioso. Então, se ele conseguiu, nós temos mais do que obrigação e exemplo de também obtermos essa vitória. E nunca haverá, e nunca haverá também. E nunca haverá. Gênesis 5 ainda, no verso 22 a 24 agora. E Enoque andou com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. E Enoque caminhava com Deus e ele não estava mais porque Deus o tomou para si. Então veja bem, Enoque ele caminhou tão unido com Deus, ele estava tão em conformidade com a vontade de Deus, estava guardando de tal maneira os mandamentos de Deus, que Deus achou por bem colocá-lo dentro da cidade celestial. Deus permitiu isso na vida de Enoque. Ele vivia em constante santidade. O coração de Enoque não era um coração segundo aquele coração maldoso que nós lemos aqui, que ocorria na sua época. No meio de toda aquela maldade, ele conseguiu se manter puro e santo. No Patriarcas e Profetas diz que o piedoso caráter desse profeta representa o estado de santidade que deve ser atingido por aqueles que serão redimidos da terra, por ocasião da segunda vinda de Cristo. Então, se Enoque, vivendo aqui na terra, ele atingiu esse caráter, nós também, que esperamos o Senhor Jesus voltar em nossa geração, nós precisamos também atingir esse objetivo. Precisamos ter esse caráter puro e santo, se nós queremos realmente ser transladados da terra. Um outro texto diz que Enoque é representante daqueles que ficarão vivos sobre a terra e serão transladados sem experimentar a morte. Representa o grupo que deverá viver entre os perigos dos últimos dias, estes que estarão rodeados de toda corrupção, vileza e pecado e iniquidade, mas ainda assim se manterão imaculados. Então, ainda que a gente esteja no meio de pessoas pecadoras, pessoas que estão vivendo em pecado aberto, nós podemos e devemos viver uma vida santa, uma vida, aqui o texto diz, imaculada. O que é isso? Uma vida sem pecado, uma vida de constante serviço ao Senhor. E eu coloquei uma pergunta aqui, como estão os habitantes da terra hoje? Será que a maioria das pessoas estão vivendo de maneira a desonrar a Deus? Ou estão guardando os mandamentos de Deus, estão sendo fiéis, estão sendo imaculados, estão sendo puros? Mas ainda que a maioria esteja longe dos caminhos do Senhor, é possível a nós sermos perfeitos. Porque Deus, não através de nós mesmos, mas através do Espírito Santo, através do sacrifício que Cristo fez por nós, Ele nos deu essa garantia de obediência, essa garantia de podermos vencer como Jesus venceu. E como estamos nos comportando? Para nós refletirmos na nossa vida pessoal. Será que eu estou sendo um Enoque em nossos dias? Como diz a irmã White, que haveria Enoque em nossos dias? Ou será que nós estamos nos deixando ser levados pela maré da corrupção, pela maré da avareza, da extravagância, da glutonaria? Eu não sei quantos viram, recentemente saiu uma série na Terceiro Anjo, e o primeiro vídeo saiu com o título, Nos Dias de Noé.
olha, é um vídeo realmente fabuloso, né? Faz realmente a gente refletir naquilo que ocorreu no passado e naquilo que nós sabemos que vai ocorrer, né, também nos nossos dias. Em Mateus 24, ali Jesus, ele traz para nós o texto dizendo a respeito de que nos nossos dias também seriam como foi nos dias de Noé. Jesus, falando a respeito dos momentos finais da terra, ele diz assim, verso 37, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não souberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, um será tomado e deixado o outro. Então veja que a corrupção estará tão grande e está dessa forma que, se nós compararmos com os dias de Noé, as pessoas elas zombam dos pregadores, né? As pessoas elas não têm o respeito mais à palavra de Deus, elas não têm respeito ao Criador, né? Em vez de adorar ao Criador, eles se voltam para o lado da evolução. E dessa forma tão corrupta que estava nos dias de Noé, que Deus precisou destruir o mundo, assim também Jesus disse que estaria o nosso planeta, a tal ponto que Deus precisaria, né, pôr um basta, pôr um ponto final. E Jesus então voltaria para, louvado seja Deus, recolher os seus escolhidos, recolher aquele que lhe obedecem, aquele que guardam os seus mandamentos. E é interessante que aqui fala que eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Então todas essas coisas elas envolvem o pessoal, né? As pessoas elas pensam somente nos seus benefícios próprios. As pessoas hoje em dia elas são egoístas, elas praticam a glutonaria, são soberbas. Nós vemos o homossexualismo espalhado pelo mundo todo, assim como era nos dias de Noé. Vemos a ociosidade cada vez aumentando com esses benefícios que o governo implanta, né, que eles sustentam as pessoas. As pessoas não querem mais trabalhar, elas querem viver uma vida como foi lá nos dias de Ló, né? As pessoas viviam tranquilas, ociosas e somente dadas ao prazer realmente. E hoje em dia ocorre da mesma maneira. E será que o povo de Deus corre o risco de cair nos mesmos erros? O povo de Israel, eles entraram num sistema, na época deles, que eles achavam que somente o cerimonialismo era suficiente. Eles achavam que somente o ir lá, sacrificar cordeiros, participar das festas, tudo aquilo estava bom. E muitas pessoas hoje, elas acham que somente o ir à igreja no sábado já é suficiente. Eu não preciso fazer mais nada. Eu vou lá, passo o meu cartão, né, pratico aquele cerimonialismo ali, vou para minha casa e continuo vivendo a minha vida normalmente. Mas será que é isso que Deus requer de nós? Será que é isso que Deus espera que o seu povo faça realmente? Será que Deus não deseja que nós tenhamos uma atitude diferente? Em Mateus, no capítulo 25, no verso 31, ele diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uma das outras, como o pastor separa suas ovelhas dos bodes. E ele colocará as ovelhas à sua mão direita, mas os bodes à esquerda. E então o rei dirá aos que estiverem à sua mão direita: vinde, benditos de meu Pai,
herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Eu era estrangeiro e me acolhestes, despido e me vestistes. Eu estava enfermo e me visitastes. Eu estive preso e fostes até mim. Então os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te alimentamos, ou com sede e te demos de beber? E quando nós te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou despido e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos te visitar? E respondendo o rei lhes dirá: Na verdade eu vos digo que quando fizestes ao menor destes meus irmãos, a mim o fizestes. Então, muito mais do que qualquer... Em Mateus 5, Jesus ele fala também, nos exortando a esse amor ao semelhante. Mateus 5, de 38 a 48. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E se algum homem te proceder na lei e tomar a tua túnica, permite-lhe levar também a tua capa. E quem quer que te obrigar a caminhar 1 milha, vá com ele 2. Dá a quem te pede, e ao que quiser tomar de ti emprestado, não lhe vires as costas. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e abençoai os que vos amaldiçoam. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz que o sol se levante sobre maus e bons, e faz chover sobre os justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis mais que os outros? Os publicanos não fazem assim? Sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então aqui a gente encontra a chave para sermos perfeitos. É fazer a vontade de Deus, e a vontade dele é que nós amemos não somente aqueles que fazem bem, não somente os da nossa casa, não somente os da nossa família, não somente aqueles da nossa fé, mas nós devemos amar como Jesus amou. Devemos amar todas as pessoas. É interessante quando Jesus ele conta a história do jovem rico, né? Ali o jovem rico foi à sua presença e ali querendo questionar, né? O que eu devo fazer para ser salvo? E na mente dele, ele já fazia tudo exatamente o que Deus havia pedido, né? Ele guardava na mente dele todos os mandamentos de Deus. Não matava, não roubava, não furtava, não adulterava. Mas Jesus falou para ele que ainda faltava uma coisa. Uma pequenina coisa tão simples, mas que era o resumo de toda a lei. Que era amar o próximo como ele amava ele mesmo. Porque o jovem rico, ele tinha tantas posses, havia juntado tanto, mas ele não tinha capacidade de ajudar o seu semelhante. Nós vemos ali que ele se apegou tanto ao dinheiro, se tornou um mal na sua vida, que a hora que Jesus falou, olha, vende tudo que você tem e dá aos pobres, ele não teve a coragem de fazer isso. Ele se voltou às costas e acabou indo embora. Então nós precisamos amar os nossos semelhantes. Precisamos buscar aquelas ovelhas que estão perdidas. Precisamos fazer o bem. Fazer aquilo que Jesus mais fez nessa terra.
A irmã White comentando, ela diz que Jesus, mais do que qualquer outra coisa, ele curou e fez o bem para as pessoas. A Terra hoje em dia, ela clama pela volta de Jesus. Quando a gente olha lá fora, nós vemos que não tem mais jeito, né? Nós vemos a maldade cada vez maior, nós vemos que o próprio planeta está entrando numa convulsão de tal maneira, né? As tempestades, o clima totalmente desordenado, né? Ainda ontem eu conversava com um irmão e falando a respeito, né, dessa questão climática. Há alguns anos atrás, um agricultor ele conseguia ter a sua programação, falar, não, tal mês é chuva, depois tal mês vai vir o período de estiagem, e conseguia fazer uma programação. Hoje em dia nós não conseguimos fazer mais isso, porque a própria natureza ela está fora de ordem as suas estações, né? No tempo de seca às vezes chove, no tempo de chuva às vezes nós temos período de seca, o frio ocorre muitas vezes nos meses que deveriam ser de verão e vice-versa também. Então, o nosso planeta ele está demonstrando, né? Isso são sinais de que Jesus está próximo de voltar. São sinais de que nós estamos nos afunilando. O tempo da graça ele está muito prestes de se finalizar. E o mundo demonstra isso. Quando a gente vai lá para Mateus 24, ali Jesus ele cita várias coisas que deveriam ocorrer antes da volta de Jesus. E todas essas coisas nós vemos acontecendo em nossos dias. Nós vemos, vamos ler ali, Mateus 24, o versículo 7. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por conta do meu nome. E então muitos se ofenderão e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que suportar até o fim, este será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho para todas as nações, e então virá o fim. Veja que todas essas coisas, elas têm ocorrido no nosso tempo. Nós ouvimos falar de guerras, rumores de guerras, nós vemos falar de fome, nós vemos falar de terremotos em vários lugares. Então, o amor das pessoas está se esfriando cada vez mais. Hoje é interessante que às vezes você vai na cidade, né, e agora nós temos essa lei que, né, já há alguns anos que é obrigatório o uso de máscara. E outro dia eu fui num estabelecimento e eu havia esquecido a máscara dentro do carro, mas era algo tão rápido, eu só ia entrar, pegar uma encomenda e sair, que eu falei, não, eu vou rapidinho, a pessoa não vai nem se importar, né? Mas quando eu entrei ali, eu fui praticamente expulso da loja. A pessoa se levantou atrás do balcão irada e falou, para fora, saia, né? Cadê a máscara, cadê a máscara? Então, você vê que é algo que a gente sabe que não... é algo ali inútil. E as pessoas se revoltam com uma coisa tão simples. E as pessoas perdem realmente o amor. Elas maltratam umas as outras por conta de coisas tão pequenas que nós vemos que o amor já quase não existe mais. Jesus, ele deveria ter voltado lá no tempo de Ellen White. Várias vezes a irmã White mencionou isso. Mas o que aconteceu, né, naquele tempo? Por que é que Jesus não pôde voltar naquela geração? Ellen White ela teve uma visão,
né, do que poderia ter sido, do que deveria ter acontecido. E ali, naquela visão, há um momento ali que o orador, ele volveu-se para os que haviam estado a orar, dizendo assim, ó, temos algo a fazer, necessitamos confessar os nossos pecados e humilhar o coração diante de Deus. Ele realizou confissões de coração quebrantado e então dirigiu-se a vários dos irmãos, um após o outro, estendendo-lhe a mão e pedindo perdão. E Ellen White diz que, né, na visão que ela teve do que poderia ter sido, foi uma experiência pentecostal. Então imagine, naquela época, se todos ali, se tivesse acontecido aquilo que Ellen White falou, das pessoas quebrantarem o seu coração, se voltarem para Deus, confessarem os seus pecados, teria acontecido o Pentecostes naquela época. A chuva serôdia teria caído, Jesus teria voltado, o mundo inteiro teria sido advertido. Mas infelizmente, por as pessoas endurecerem o seu coração, por elas não terem uma atitude humilde, elas acabaram atrasando ou postergando o retorno de Cristo. E na nossa época, nós temos que pensar, né, será que nós não corremos o risco de acontecer o mesmo? De passar a nossa geração? Então nós precisamos o quê? Nós precisamos ter um quebrantamento de coração. Nós precisamos buscar fazer aquilo que agrada ao Senhor. Parábola de Jesus, na página 69, diz: Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. De si mesmo. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Isso se refere a toda a igreja? Cada membro da igreja tem que estar nessa situação? Não. A Ellen White diz que não vai haver um tempo onde toda a igreja vai estar reavivada, onde todos estarão adorando, mas aqueles fiéis, aqueles sinceros que estão buscando a Deus, eles precisam manifestar esse caráter. Nós precisamos arduamente lutar contra os nossos defeitos de caráter. Deus, ele quer curar o coração da sua igreja. Ele quer que nós saiamos de uma condição cardíaca e nos tornemos santos, santificados. Provérbios 23, versículo 26. Meu filho, dá-me o teu coração e deixa teus olhos observarem os meus caminhos. Então Deus, ele nos chama para entregarmos a Ele o nosso coração. Deus quer o nosso coração. Deus quer que nós tenhamos um caráter segundo o dele. Mas muitas vezes nós tentamos lutar por nós mesmos, pelas nossas forças. E o que nós precisamos é entregar o coração a Jesus. Buscar a Deus em oração, acordar nas madrugadas, estudar a palavra de Deus, realmente clamar ao Senhor, para que o Espírito Santo possa operar a mudança em nós. Aquela mudança que nós não conseguimos fazer por nós mesmos. Perguntei a significação da sacudidura que ouvira e foi-me mostrado que era determinada pelo testemunho direto contido no conselho da testemunha verdadeira à igreja de Laodiceia. Isto produzirá efeito no coração daquele que receber e o levará a empunhar o estandarte e propagar a verdade direta. Então a mensagem para a igreja de Laodiceia, a igreja dos nossos dias, é que Deus, ele precisa produzir um efeito no nosso coração, para nos levar realmente a pegar o estandarte e falar a verdade de maneira direta, de maneira clara. E Enoque, ele refletiu o caráter de Deus. E nós sabemos, está lá em Gálatas 5, todos os frutos do Espírito, todo o caráter que nós precisamos manifestar ali. Mas vamos ler somente para a gente relembrar. Gálatas 5, verso 19. Ora, as obras da carne são manifestas e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia,
rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes a estas. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Esses não herdarão. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei. Então, são esses os frutos do caráter de Deus que nós precisamos manifestar. Amor, precisamos amar, precisamos ter fé, precisamos ter paz, paciência. E qual que é a missão que Jesus nos chamou a realizar? Quando nós tivermos um caráter assim, segundo o dele, então nós cumpriremos aquilo que está lá em Mateus 5, que diz assim, ó: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como se há de salgar? Para nada mais é bom, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas sobre um castiçal, e dá luz a todos que estão na casa. Deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então, de que maneira nós cumprimos a lei de Deus? Deixando a nossa luz realmente brilhar. Nós não podemos perder o sabor. Nós precisamos dar sabor à vida das pessoas. O mundo inteiro nos olha, o universo nos olha. Mas principalmente, muitas vezes nós não nos atentamos, mas as pessoas lá fora estão nos observando constantemente. Vez após vez, nós temos oportunidades de abençoar alguém, de fazer o bem a alguma pessoa. E nós precisamos realmente fazer aquilo que Jesus nos chamou a fazer. Jesus, ele já nos deu exemplo, agora nós precisamos seguir o exemplo do Mestre. Assim como os discípulos fizeram. Depois que Jesus subiu aos céus, que eles entenderam a mensagem, eles saíram fazendo aquilo que Jesus fazia. Repartindo o pão, visitando as pessoas de casa em casa, curando os enfermos. E esse é o chamado de Deus para nós também. Então que Deus possa nos abençoar e possa nos ajudar a sermos essa luz nesse mundo de trevas, nessa hora mais escura, que nós possamos deixar que o caráter de Deus brilhe em nós. Que Deus abençoe. Santíssimo Deus, Pai Todo-Poderoso, graças sejam dadas a Ti, ó Pai, porque nós temos vida, porque nós, ó Pai, ainda temos a oportunidade de crescermos na Tua graça, crescermos, ó Pai, na santificação, nessa obra que é mencionada, que é uma obra da vida toda, Senhor. Enquanto nós estivermos vivos, nós podemos subir mais um degrau. Nós podemos nos aproximar mais de Ti, Senhor. Então que o Senhor possa operar em nós, através do Teu Santo Espírito, ó Pai. Dá-nos poder dos altos céus, para que a nossa vida seja uma vida como foi a de Enoque. Uma vida imaculada, uma vida santa, uma vida pura, uma vida justa, Senhor. Que nós possamos amar até mesmo os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos caluniam. Que assim como Jesus, Senhor, nós possamos manter paz, manter calma em meio às tribulações e termos a certeza de que muito em breve o nosso Redentor virá nas nuvens do céu. Que nós possamos deixar a nossa luz brilhar e que as pessoas possam ver em nós as boas obras e glorificarem ao Teu nome, ó Pai, glorificarem ao Senhor que está no céu. Nós pedimos humildemente, não porque merecemos nada, mas pedimos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.
Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.